Olá, meus queridos, sejam bem-vindos a mais uma aula de Física. Estamos aqui, eu, professora Neide Pinheiro e professor Luciano Andrade. Olá, professor, seja bem-vindo. Obrigado, olá, professora. Olá, pessoal, tudo bem? Como estão vocês? Prestem bem atenção, sejam bem-vindos à aula. Estou à disposição para tirar as dúvidas de vocês. Boa aula a todos. Boa aula, professora. Isso mesmo, obrigada, professor. Vamos lá, então, ao nosso momento de exposição. Vamos lá iniciar então a nossa aula, lembrando a nossa equipe de Física, na articulação diária, professor Márcio Assis, professores Dilcleia Oliveira, Joelson Batista, Luciano Andrade, Luiz Odizo e eu, Neide Pinheiro. Com vocês, no vídeo, Neide Pinheiro, na assistência, Luciano Andrade. Nossa aula de hoje é a aula de número 8 da segunda unidade, tema geradores, receptores elétricos e suas características. Boa tarde aí o pessoal de Rio Varzinha, Brotas, Bom Jesus, pessoal de Tabocas, Veredas, Capela Ipiraí, Gado Bravo. Boa tarde, Avaré Agrovila. Pronto, temos aí o pessoal de Tamboril, o pessoal de Botafogo. Tudo tranquilo então, minha gente? Posso seguir? Tema anotado, tudo certinho. Vamos lá. Objetivos da aula de hoje: descrever qualitativamente transformadores e motores elétricos, relacionar o efeito Joule com a dissipação térmica que ocorre em circuitos resistivos, utilizados no cotidiano e representados esquematicamente. Nosso tema transversal, mais uma vez aí reforçando para vocês, Bahia, territórios de identidade. Nós trabalhamos na semana passada com a nossa aula interdisciplinar, estão lembrados? E nós trouxemos aqui muitas coisas sobre os territórios de identidade. Vocês trouxeram para a gente também, né? Nós tivemos, inclusive, a participação de 2 representantes dos povos indígenas aqui na nossa aula. E foi muito boa a participação de todos. Então, lembrem, esse tema vai para a nossa APA, né? Vocês farão aí no dia 28, né? No dia 28. E aí, então, vocês certamente terão que responder questões relativas à área de natureza em relação ao tema territórios de identidade, ok? Tudo tranquilo? Brotas, Feira Nova, pessoal de Buritizinho. Vamos lá. Nas aulas anteriores, na verdade, não somente na aula anterior, eu trouxe aí um apanhado do que nós tratamos, né? Nós falamos da associação de resistores, falamos da associação em série, paralelo e mista. Na última aula, antes da aula inter, nós falamos sobre o nosso tema transversal, trazendo aí a questão da geração de energia no estado, né? Como é que estão quais são as fontes de energia alternativa que nós temos hoje em ação nos nossos territórios de identidade, em todo o nosso estado. Vimos que a Bahia ocupa um lugar bastante confortável em relação à produção de energia elétrica a partir da energia alternativa, né? Vimos também que tanto a produção de energia eólica quanto a energia fotovoltaica tem vantagens e desvantagens, né? E apresentamos elas para vocês. Em relação às associações de resistores, nós gostaríamos de relembrar, porque a gente vai fazer um exercício agora sobre isso, né, que na associação em série a tensão elétrica ela se divide, tá? Primeiro, quando é que 2 resistores estão associados em série? Quando eles estão com uma extremidade somente em comum, quando eles formam apenas um caminho para a passagem da corrente elétrica, tá? E o que acontece na associação em série? A tensão elétrica se divide entre os componentes da associação, a intensidade da corrente elétrica é a mesma para todos os elementos, tá? Ela se conserva. A resistência total de uma associação em série é sempre a soma das associações ou das resistências de cada resistor. Desculpa aí, gente. A pessoa quer falar tão rápido que fica gaguejando, né? Desculpa aí. Vamos lá. Na associação em paralelo, nós temos que a tensão elétrica, U, ela se conserva, ou seja, tem o mesmo valor para todos os elementos. Quando você liga os aparelhos, 3 aparelhos num T, né? Você está fornecendo a esses 3 aparelhos a mesma tensão elétrica. Agora, a corrente elétrica que vai passar através de cada um deles é dependente da resistência encontrada para cada aparelho.
tá? Então, a corrente se divide para cada elemento. A corrente total de uma associação, de um circuito que tem associação em paralelo, ela vai ser a soma das correntes parciais, tá? E vai depender, lógico, da resistência total. Então, inverso da soma dos inversos. Por isso que a gente fala, a gente não deve ligar muitos aparelhos num T. Porque quando a gente liga muitos aparelhos num T, o que acontece? A resistência total, quando você faz uma associação em paralelo, ela diminui. A resistência total de uma associação em paralelo é sempre menor do que a resistência parcial, do que a resistência de um dos equipamentos. Se a resistência diminui, a corrente elétrica aumenta. Então, o perigo de você colocar muitos aparelhos num T é que a corrente elétrica que vai passar pelo T, né, pelo circuito, pelo fio condutor, tá, vai ser muito maior do que se você colocar um aparelho, tá? E aí corre o risco de aquecimento. Então, a gente tem que ter muito cuidado também. Também a gente não deve usar extensões, né? Aquelas extensões que tem 3 pontas, porque além de você estar colocando equipamentos em paralelo ali, diminuindo o valor da resistência total e, portanto, aumentando o valor da corrente, você está com, se você tiver com o fio enrolado, por exemplo, aquelas que você enrola o fio, você vai gerar muito aquecimento ainda mais rápido do que você geraria se você tivesse com ou o fio desenrolado ou um fio mais curto, tá? Então, muita atenção para tudo isso, ok? E esse exercício que eu vou colocar para vocês aqui, na verdade, eu deixei para casa. Na aula sobre associação de resistores, eu deixei esse exercício para casa e eu trouxe hoje porque ele é muito legal no momento em que ele lembra para a gente das características das associações, tá? Daí no caso de uma associação em série. Então vamos ler a questão para que vocês possam fazer aí um desenho, faz um desenho de como seria essa associação para que a gente possa fazer o cálculo. 2 resistores de resistência R1 igual a 5 ohms e R2 igual a 10 ohms estão associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão U1 medida nos terminais de R1. Qual é o aparelho que mede tensão elétrica, gente? Como é que é o nome do aparelho que mede a tensão elétrica? Pensa aí. Então, a tensão elétrica medida nos terminais de R1 é igual a 100 volts. Nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão em seus terminais. O que é que vocês me dizem em relação à tensão elétrica? Qual é o aparelho que mede tensão elétrica? Ninguém sabe? O aparelho que mede voltagem. Ah, obrigada aí, pessoal de Bom Jesus. Voltímetro, muito bem, é isso mesmo, tá? Isso, muito bem, pessoal lá de Ipitanga, Jurema, Ipitanga, Macaúbas, pessoal de cima, Retiro de Cima, né? Muito bom, voltímetro, parabéns, é isso mesmo. Então, vamos imaginar aí qual é a situação. Nós temos 2 resistores em série. Vamos ver aqui, para a gente colocar aqui na câmera documento, para poder a gente fazer esse exercício com vocês. Olha só. Nós vamos ter, isso, barra de cima, obrigada pessoal de Macaúbas, barra de cima, muito bom. Então, olha só, o que é que nós temos? Temos 2 resistores com resistências de 5 ohms, R1 com resistência de 5 ohms, e R2 com resistência de 10 ohms, que estão associados em série. Olha aí a identificação de uma associação em série. Eles formam um caminho, é como se eles estivessem de mãos dadas, né? Ó, uma extremidade em comum. E aí, o que acontece? A tensão U1 medida nos terminais de R1 é igual a 100 volts. Já vimos aí, vocês já me disseram, o aparelho que mede a voltagem é o voltímetro, tá? E ele mede essa tensão, essa voltagem, nos terminais do resistor, né, ou do aparelho que você queira medir. Então, nós temos aqui um voltímetro, e esse voltímetro ele é sempre ligado em paralelo
com o elemento no qual a gente quer medir a tensão elétrica. Essa tensão medida no resistor R1, ela foi igual a 100 volts. Muito bem. Nessas condições, determine a corrente que passa por R2 e a tensão em seus terminais. Então, eu quero saber o seguinte: qual é o valor da corrente que passa pelo resistor R2 e qual é o valor da tensão elétrica medida nos terminais do resistor R2? Qual o valor de I2 e qual o valor de U2? Agora a pergunta. Vamos ver se vocês vão acertar, né, Luciano? A corrente que passa por R1 é a mesma corrente que passa por R2? O que é que vocês me dizem? Ouviram a pergunta? O valor da corrente I que passa por R1 é a mesma que passa por R2? O pessoal da aplicação já respondeu aqui, viu? Brotas Cocal também. Mansidão, Buritizinho, Tamboril. Muito bem, gente. Sim, é a mesma. Por quê? Porque eles estão associados em série. Exatamente. Muito bem, minha gente. Pessoal de Barra de Cima também. Pessoal de Curralinho. Todo mundo respondendo aí que é a mesma. Que bom que vocês aprenderam isso aí. Que legal. Né? Então, vocês concordam comigo que se eu calcular o valor da corrente que passa por R1, eu sei o valor da corrente que passa por R2. Logo, eu posso calcular o valor da tensão U2. Qual é a expressão matemática que a gente vai utilizar aqui? A primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I. Então, eu vou primeiramente calcular. Sabendo que a tensão elétrica nos terminais de R1 é de 100 volts e que a resistência R1 é de 5 ohms, se aqui U é igual a R vezes I, então eu posso dizer que I é igual a U sobre R. Que U, gente? U1 sobre R1. Que nesse caso é igual a U2 sobre R2. Por quê? Porque eles estão em série. Aí vamos colocar aqui os valores. U1 vale 100 volts e R1 vale 5 ohms. Olha aí, Brotas, Cocal, 20, não é não, minha gente? Está dividindo por 5. 20 amperes. 100 dividido por 5, 20. Muito bom, Iguatemi. 20 amperes. Ok. Então, eu já sei que I2 vale 20 amperes. Porque I2 é igual a I1. O que é que falta a gente calcular? A tensão, essa tensão elétrica aqui, ó, nos terminais de R2. Se U é igual a R vezes I, então eu vou fazer que o 2 vai ser igual a R2 vezes I. Posso chamar somente de I, já que I1 é igual a I2. E aí, então, o 2 vai ser igual a 10 vezes o valor da corrente, que é de quanto? 20 amperes. Se o 2 é 10 vezes 20, o 2 vale, 200 volts. Pronto. 200 volts. Isso, Iguatemi. Muito bem. Não foi simples? Mas percebam que numa questão como essa, tão simples, a gente precisava apenas saber das características da associação em série, né? Saber que a corrente que passa pelos elementos é a mesma, saber que quando eles estão em série, a tensão se divide, então que a tensão é medida sempre em paralelo com o elemento no qual a gente quer o valor dessa tensão. E aí, então, sabendo dessas coisinhas básicas que são da origem, né, do estudo das associações, a gente faz rapidinho a questão.
Tranquilo? Vão dar o print nessa aí ou vão copiar ou já copiaram? Diga aí pra mim. Foi simples, né, pessoal de aplicação? Muito bem, pessoal de Baixa Grande agradecendo. Beleza. Inclusive, para eles conhecendo essa ideia aí da... Se eles conhecerem a ideia aí da fórmula, eles poderiam, inclusive, nem fazer. Né? Vendo pela proporcionalidade, né? Isso é até bom chamar a atenção deles, né? Porque a resistência do 1 para o... Que a corrente é a mesma, não muda. É. E aí você chamou a atenção deles que a corrente é o 1 sobre R1, que seria igual a o 2 sobre R2. Então, existe aí, gente, uma ideia de proporcionalidade. Então, note que de R1 para R2, ó, R1 era 5 ohms e R2 é 10 ohms. Então, de 5 para 10, dobrou o valor da corrente. Então, se dobrou o valor da corrente, vai dobrar o valor da tensão. Veja que a tensão era 100, passou a ser 200. Então, são coisas aí que, se a gente ficar atento, pode até economizar na conta, né? Exatamente. Exatamente. Agora, tem que ficar bem esperto para não fazer bobagem. Pronto, gente, podemos seguir. Todo mundo já copiou? Acho que sim, né? Não responderam? Vamos então trabalhar o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá então. Olha só. Então, hoje nós vamos trabalhar com os geradores. E eu trouxe para vocês um simulador para a gente poder começar a conversar sobre geradores. Deixa eu parar aqui. Vamos lá. Olha só. O que é que nós temos aqui nesse simulador? Quando a gente fala em geradores, a gente está falando de geradores de energia elétrica. Bom, uma das formas de geração de energia elétrica é o que a gente tem na energia, por exemplo, nas usinas hidrelétricas, que é a transformação aí, a movimentação de um campo magnético gerando diferença de potencial e corrente induzida. A gente vai aprender isso na terceira unidade, né? É assunto nosso. Mas eu vou mostrar para vocês aí que aqui a gente tem o seguinte, a gente tem uma torneira, né? Da torneira geralmente sai o quê? Água. Vamos pensar assim, tá? Então o que a gente vai mostrar é um simulador de como funciona, por exemplo, a geração de energia elétrica a partir do movimento das águas numa usina hidrelétrica. A gente tem aqui uma roda, né, que vamos chamar a roda d'água, tá? Um ímã, aqui temos um ímã, tá? E nós vamos ver aqui uma coisa interessante, olha só. Eu vou ligar a torneira, observe. Ó, a lâmpada aqui está apagada, totalmente apagada. Eu vou agora fazer cair água. Vocês notaram aí alguma diferença na lâmpada? Eu vou aumentar um pouco a intensidade do giro. Olha aí. Eu fiz agora a roda girar mais rápido. O ímã, por sua vez, está girando mais rápido. E aí, lá na terceira unidade, a gente vai ver, né? Na terceira unidade que já está tão próxima, a gente vai ver que esse movimento aí do campo magnético, tá? Ele vai induzir nesse fio aqui, que a gente chama de espira ou solenoide, tá? Ele vai induzir uma corrente elétrica. Então, o movimento, a variação do campo magnético gera tensão elétrica, gera tensão induzida, tá? E essa tensão vai gerar o quê? Corrente elétrica aqui nesse fio, fazendo com que a lâmpada funcione, ó. A lâmpada fique acesa. Vimos que quanto mais rápido a gente faz a roda girar, maior é a intensidade da luminosidade que a gente tem aqui na lâmpada, porque maior é a corrente elétrica induzida que nós vamos ter passando por esse fio. Esse é o princípio básico do funcionamento de uma usina hidrelétrica.
tá? A geração de energia elétrica a partir de uma usina hidrelétrica, ela passa por aí. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar justamente sobre isso, né? Para que servem os geradores? Qual a sua utilidade no dia a dia, tanto geradores quanto receptores? Qual a diferença entre gerador e receptor? Então, os geradores de corrente elétrica, eles têm uma função básica, que é a seguinte: transformar qualquer tipo de energia em energia elétrica. Tá? Nós vamos mostrar para vocês diversos tipos de geradores de energia elétrica. Tá? Então, quando existe diferença de potencial, existe corrente elétrica. Tá? Então, num circuito, eu preciso ter diferença de potencial para existir corrente elétrica. Então, naquele simulador que eu acabei de mostrar para vocês, né, nós fizemos ali o dínamo, né, girando ali o dínamo, e ele produz o quê? Diferença de potencial, tensão induzida. Essa tensão vai provocar corrente elétrica no fio, né, naquele fio que a gente chama de bobina ou de solenoide, tá? Existem diversos tipos de geradores elétricos que são caracterizados pelo seu princípio de funcionamento, tá? Alguns deles são os geradores luminosos. Então, o que são esses geradores luminosos? São sistemas de geração de energia que nós construímos de modo a transformar a energia luminosa em energia elétrica. Alguma coisa de muito conhecida nessa foto aí, gente? Nós já falamos tanto sobre isso aqui nessa unidade, né? Placa solar, né? O nome é placa fotovoltaica, né? Exato. Placa solar quer dizer placa fotovoltaica. Ele vai pegar a radiação solar, né? A luz emitida pelo sol, a radiação emitida pelo sol, e vai converter essa radiação em energia elétrica, que será acumulada em baterias, tá? Então, uma bateria é um gerador. Ele produz energia, ele tem energia elétrica, né? A partir do momento que você fecha o circuito, a partir de uma solução química, você vai ter condução de energia elétrica. Falamos muito sobre as placas fotovoltaicas, sobre suas vantagens, suas desvantagens, né? Uma das desvantagens ainda é o custo desse tipo de produção aí de energia. Tem gente pedindo para voltar um pouquinho o slide dos geradores. Eles fazerem um print. Esse aqui? Esse anterior aí, isso. Pronto. Eu vou colocar um outro depois que ele sintetiza tudo isso. Por isso que eu não coloquei para vocês copiarem esse slide, tá, gente? Pronto, vamos lá. Agora, os geradores mecânicos. Bom, os geradores mecânicos são geradores mais comuns e com maior capacidade de transformação de energia. Observe bem que quando a gente fala de geração de energia, na verdade a gente está falando de transformação. Por quê? Porque, na verdade, a gente não cria energia elétrica a partir do nada. A energia elétrica que a gente está falando aqui, ela é sempre transformada. Então, os geradores, na verdade, eles são transformadores. Eles pegam um tipo de energia qualquer e vão converter em energia elétrica, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Por isso a gente fala sempre aqui em transformação de energia, ok? Voltando. Então, esses geradores mecânicos são os mais comuns. A gente tem uma foto aqui de uma hidrelétrica. O que acontece na hidrelétrica? Você tem o que a gente tem lá naquele simulador que eu mostrei no início, tá? A queda d'água
que faz movimentar o dínamo, né, gerando aí a corrente elétrica induzida, a tensão alternada, que vai ser conduzida até os nossos lares, até as nossas indústrias, nossa casa. Inclusive, para isso aí, eles que estão agora no terceiro, eles viram isso aí no primeiro ano, né? Isso. Que é a transformação aí, né? A questão da energia potencial da água é transformada em energia cinética, que é transformada em energia elétrica, né? Exatamente. Vocês lembrarem aí um pouquinho, forçar a mente, vão ver que viram aqui. E hoje é muito interessante eles verem isso aí, porque, na verdade, muitas coisas que a gente vai falar hoje aqui, eles vão perceber essa conexão com a primeira série, com a segunda série, né? Quando a gente chegar, por exemplo, nos geradores, a partir do calor, por efeito Joule, sim, né? Uma usina térmica, né? Que faz que a produção de energia elétrica coincide lá com a questão da máquina a vapor. Sim, verdade, né? que eles vêm no segundo ano. Exatamente. Então aí vem a ligação da termodinâmica com a eletricidade que a gente está vendo agora. E é bom eles perceberem que os conteúdos são interligados e precisa dessa atenção a cada série, né? Exato. Cada série que vocês estão passando, é importante a atenção, porque um conteúdo, para você conseguir compreender melhor e mais fácil, depende de um outro já visto anteriormente, né? Exatamente. É muito boa lembrança, Luciana, é isso mesmo. Né? E o que acontece? Nós vimos também, na aula sobre o tema transversal, né, os parques de energia eólica, que também são geradores mecânicos. O que a gente tem ali? O vento, né? Que lógico não pode ser qualquer vento, tem que ser um vento com velocidade constante e tal, para movimentar as paletas, que são os aerogeradores, tá? E a partir desse movimento você tem aí também a indução, tá? Você tem o eletromagnetismo também envolvido, tá? E a geração da energia. Só que aqui nos aerogeradores não é a água que movimenta, que provoca o movimento, tá? Nos aerogeradores você tem um movimento a partir do vento. Então a fonte é o vento. Lá nas hidrelétricas a fonte, né, da energia potencial são as águas. A fonte é a água. É a queda d'água, na verdade. É essa energia potencial que o Luciano falou agora, tá? Que vai ser transformada em energia cinética e a partir daí vai gerar o movimento, tá? Do dínamo e a geração da energia elétrica. Tá bom? Vamos ficar atentos. E essa daqui, quem sabe que tipo de usina é essa? Alguém já viu essa imagem? Estão mudos demais. O que vocês estão vendo ali? Não é o vapor, gente? Não é vapor que vocês estão vendo ali? Fumaça, vapor, né? Então isso vai lembrar a vocês um assunto que vocês estudaram. Não, essa daí não é de uma usina nuclear não, gente. Né? Isso aí é de uma termoelétrica. É uma termoelétrica. Qual é o princípio de funcionamento das termoelétricas? Nós até falamos na aula Inter, né, sobre essa questão das termoelétricas, tá? Que esse calor, né, nas termoelétricas, geralmente eles usam como base o carvão, tá? O petróleo, carvão, né, que são combustíveis fósseis para poder gerar a combustão, o calor que vai provocar aí o movimento. Olha a máquina a vapor, né, que nós falamos. E hoje você já tem uma substituição muito expressiva desse carvão, tá? Desse material que é desses combustíveis fósseis por combustível, no caso do carvão, né, o carvão mineral, mas a questão polui muito, tá? E a gente já tem a substituição por biomassa hoje, né, que são compostos orgânicos, e a partir daí você tem a geração desse calor a partir da biomassa, que vai poluir muito menos, tá? Mas o princípio de funcionamento das termoelétricas, ele chega junto lá da máquina a vapor que vocês estudaram na segunda série,
né? Quando vocês estavam falando sobre termodinâmica, até aquela máquina a vapor, que foi um grande marco aí da Revolução Industrial, tá? Que deu o desenvolvimento para a indústria, foi fantástico a partir da invenção da máquina a vapor. Então você tem ali o calor gerando o movimento, tá? E essas usinas termoelétricas, elas partem desse princípio, tá? O pessoal está querendo saber a questão da prova de ontem. Vocês têm um documento, todos os mediadores têm um documento em relação a isso, tá bom? Procura aí que vocês vão saber. Em relação ainda aos geradores, nós temos os geradores químicos. Esses são muito conhecidos nossos, gente. As pilhas, as baterias de celular, as baterias de automóveis, tá? São todos geradores químicos. Então você tem aí a energia elétrica, a diferença de potencial a partir da conversão da energia química em energia elétrica, tá? Inclusive a energia a partir da energia produzida ou gerada a partir das placas fotovoltaicas, ela é acumulada em baterias, né? Baterias de caminhão, baterias com capacidade maior, para que possam ser utilizadas no momento oportuno em circuitos internos de uma casa, de uma loja, tá? E aí o que eu falei para vocês que a gente tem? Nós vamos falar sobre gerador, né? E receptor, perdão. Qual é a função primeira do gerador? Ele vai tomar um tipo de energia não elétrica, vai converter essa energia não elétrica em energia elétrica. Ah, Luciano, mas eles também aprenderam lá na segunda série que é impossível uma máquina transformar toda a energia recebida em trabalho. Então, não dá para você fazer a transformação de toda a energia recebida em trabalho. Trabalho útil, né, que a gente chama. O que acontece então, professora? Essa energia não elétrica recebida pelo gerador, ela vai ser em parte transformada em energia elétrica, e a gente espera que seja uma grande parte ou a maior parte, e uma parte dela será dissipada. Normalmente a gente pensa em dissipar na forma de calor, né? A gente trabalha basicamente com a energia dissipada na forma de calor. Então a gente tem aqui potência. O que é a potência? Nós já vimos que a potência é a forma como aquele equipamento ele faz a transformação de energia, tá? A eficiência com que ele faz a transformação de energia. E no caso dos geradores, a função primordial dele é transformar essa energia não elétrica em energia elétrica. Então, uma parte dessa energia não elétrica será gasta pelo próprio gerador de outra forma que não transformando em energia elétrica. Já o próximo elemento que nós vamos estudar, que é o receptor, esse também muito conhecido de todos vocês, porque os equipamentos que a gente tem em casa, os aparelhos elétricos, eles são todos receptores. Qual é o papel do receptor? Ele vai receber a energia elétrica fornecida da fonte, tá? Do gerador, vai transformar essa energia elétrica em energia não elétrica, que não seja somente calor, porque a gente tem muitos aparelhos que transformam em calor, tá? E outra parte será dissipada. Também o receptor é uma máquina normal, não é uma máquina ideal. As máquinas ideais seriam aquelas que transformariam toda a energia recebida na energia útil, ou seja, na qual ela se destina. Só que, na qual ela se destina, desculpa aí, tá? Então, no caso do receptor, ele vai também fazer essa conversão e parte da energia recebida será transformada em energia dissipada, tá? Espera-se que seja uma pequena parte. Daí, mais à frente, a gente vai falar sobre uma coisa chamada de rendimento, que vocês também já ouviram lá atrás, na primeira série, já ouviram na segunda série. Toda vez que a gente fala de potência, de energia, de máquinas, a gente está falando de rendimento. Porque o que é o rendimento? O rendimento é como a energia recebida ela é aproveitada para o seu fim, para o fim daquela máquina, daquele dispositivo, tá? Então,
o quanto da energia recebida é transformada de forma útil, tá? Todos eles vão ter uma parte que é dissipada. Eu coloquei um lapisinho aí para vocês anotarem rapidinho esse esquema, tá? Vou esperar 2 minutinhos para vocês copiarem. Precisa tudo isso? Pessoal de Esplanada São José já deu ok. Buritizinho já deu ok também. Cícero Dantas também, pessoal de Caixa, pessoal de Iambupe, Baixa Grande, quem mais? Tabocas, Vereda, não, ainda não, né? Irará Largo ainda não. Vou mostrar os receptores, tá? Pessoal de Pitanga, lá de Jurema, tá perguntando como os receptores funcionam mesmo. Olha lá, ó, olha o esquema, daqui a pouco eu vou explicar ele direitinho. Mas o que basicamente a gente tem nesse esquema? Que o receptor ele vai receber energia elétrica fornecida pelo gerador, vai transformar essa energia em um tipo de energia que não a elétrica, e que não necessariamente a energia na forma de calor. Vamos pensar aí nos equipamentos que a gente tem em casa, né, Luciano? Isso que eu ia dizer assim, né? Antes de chegar lá na parte do receptor, que vai mostrar, mas deixar aqui para que eles sugiram o que é que pode ser um receptor. Agora, pensando nessa situação, nesse esquema que está aí. O que é um receptor? Recebe a energia elétrica, tá? E transforma essa energia em energia não elétrica. O que é isso? O que pode ser, então, um receptor? Deixar eles pensando até a hora lá para ver se vai dar certo, né? Vamos ver. Mas quem puder aí fazer o comentário, colocar aqui já dei um monte de dica para eles, né? De equipamentos elétricos que a gente tem em casa. Aí já foi agora. Já falei aqui várias vezes isso. Ok, pessoal de Irará Largo, já posso seguir? Pronto, vamos em frente. E aí vem o que a gente chama de equação característica do gerador elétrico. Bom, qual é a função do gerador, minha gente? Vou pegar aqui o ponteiro para mostrar para vocês. Qual é a função do gerador? É fornecer diferença de potencial a um aparelho elétrico, a um circuito. Vamos pensar no gerador, uma pilha, por exemplo, tá? Aqui ao lado nós temos a representação de um gerador num circuito, tá? E temos algumas letrinhas que vão aparecer aqui, ó. E, ou Epson também a gente usa, pode usar. O E, que é a força eletromotriz. O que é essa força eletromotriz? Chama-se de força eletromotriz, mas na verdade ela é uma tensão elétrica, tá? É uma diferença de potencial. Essa força eletromotriz, ela é, na verdade, toda a energia elétrica gerada a partir daquele aparelho, a partir daquele gerador. Bom, mais ao lado aparece um Rzinho aqui. Isso aqui é uma representação, tá? Não quer dizer que dentro da pilha você tenha duas coisas, tá? Você tem a própria pilha, a constituição, os elementos que geram a pilha, que vão gerar internamente uma resistência, tá? Todas as vezes que esse gerador ele for colocado num circuito, tá? Ele vai provocar o quê? Apliquei diferença de potencial a um circuito, através desse circuito, né, através dos condutores que formam esses circuitos, passará a corrente elétrica. Ok. Então, eu coloquei aqui o gerador,
o E, que representa a força eletromotriz, que seria a diferença de potencial total produzida por esse gerador. E coloquei aqui um Rzinho, que representa a resistência interna desse gerador. Ao ser colocado no circuito, esse gerador vai propiciar, vai promover a existência da corrente elétrica, porque a gente sabe que corrente elétrica só vai existir no circuito a partir do momento que existe diferença de potencial aplicada a esse circuito. Muito bem. Então, o U, na verdade, ele vai estar aqui. Eu vou até fazer um desenho para vocês. Olha aqui. Ó. U vai estar aqui, gente. Ó. Se eu pegar aqui nos terminais do gerador, ó. Bem desenhadinho, né? Como a pessoa desenha bem. Olha aí. O U é a tensão que vai ser medida nos terminais do gerador, ou seja, na saída do gerador. Quando você coloca a pilha lá no circuito, é a tensão que ela vai fornecer ao circuito, é o valor de U. É toda a tensão que pode ser gerada por ela? Não. É a tensão que é gerada por ela, tá aqui o E, menos o gasto interno, o consumo interno dessa tensão, ou seja, a queda de tensão sofrida internamente no gerador, tá? Que é nada mais, nada menos do que aquela energia dissipada que eu mostrei para vocês lá atrás, tá? A energia dissipada no gerador é o que a gente diz, é o consumo interno do próprio gerador. Então, é a tensão elétrica que é consumida pelo próprio gerador. Ele gera e ele consome. Vamos pensar que você prepara uma comida e você tira uma parte dessa comida para você. Qual é a comida que você vai oferecer aos outros? É a que você preparou, menos a que você tirou para você. É mais ou menos isso, tá? De uma forma mais assim ampla, porém bem visível, né? Se você faz uma panela de sopa e antes de servir, você tirou a sua sopa, o que vai acontecer? O que vai ser oferecido aos outros é justamente toda a sopa que você produziu, menos aquela que você tirou para você. Por que a força eletromotriz é diferença de potencial? Porque, na verdade, o nome força eletromotriz, ele vem justamente daquele conceito que a gente tinha lá atrás, de que o que faz com que as cargas elétricas se movimentem através de um condutor é tensão elétrica. Então, quando a gente chama de força eletromotriz, é justamente por isso, porque ela é o elemento, é a força que vai impulsionar as cargas elétricas do circuito. Por isso é chamado de força eletromotriz, mas na verdade ela é uma diferença de potencial. Só que aqui ela é caracterizada como sendo toda a diferença de potencial produzida a partir do gerador, tá? Então, o que o gerador produz? Diferença de potencial. Se ele fosse um gerador ideal, não teria esse valor aqui de R vezes I, ó, seria igual a zero. Ou seja, um gerador ideal seria aquele que tivesse resistência interna zero. Quer dizer, então, que ele não consumiria nenhuma parte da energia produzida por ele. Ele simplesmente produziria ou transformaria a energia em energia elétrica e disponibilizaria toda a energia produzida para o circuito. Só que a gente sabe que isso não existe. Ou seja, não teria essa energia dissipada. Exato. Toda a energia não elétrica, né, que entrasse no gerador, ele iria transformar em energia elétrica. Ou seja, não teria essa dissipação aí, que é o que esse RI está representando aí. É, exatamente. Porque, na verdade, esse R vezes I nada mais é do que uma tensão elétrica se ele também. Lembrar é pouco instante, né? A primeira lei de Ohm. Exatamente. Isso aqui é uma tensão elétrica. É o que a gente chama, é a queda de tensão do próprio gerador. Ele consome uma parte do que ele produz, tá? Então, você vai sentir isso a partir de quê? Por exemplo, vai aquecer, né? A pilha vai aquecer. Ela está aquecendo. É função da pilha aquecer? É como se fosse a tensão daquela energia que foi dissipada. Exatamente. Né? Está dissipando, né? O é a tensão
intra que está entrando total, e o U seria a tensão que vai ser transformada. Total, né? E o U é o que vai ser lançado ao circuito externo, que a gente vai chamar aí de a tensão útil, né? Ou, na verdade, aqui é a energia útil que vai para o circuito. Ok? Então, U igual a E menos R vezes I é a equação característica do gerador elétrico. Alguma pergunta, gente, mais? O pessoal lá de aplicação perguntou pra gente. E esse nome força eletromotriz é justamente por isso, tá? É porque essa tensão produzida pelo gerador é uma diferença de potencial. E qual é a função da diferença de potencial no circuito? É movimentação das cargas elétricas, tá? Então, por isso chama força eletromotriz. Porque quem se movimenta são os elétrons livres do material, tá? Então, são denominações que a gente tem aí na literatura da física. Tranquilo, minha gente? Podemos seguir? Ok. Pronto. Mais um para eu passar. Ok. E como eu disse a vocês, a gente tem que estar o tempo todo buscando a questão do rendimento. É interessante você ter um gerador que gaste 50% da energia que ele recebe, tá? Internamente. Vamos pensar novamente daquela forma lá que eu falei para vocês. Eu faço um prato de uma determinada comida. Se eu usar metade da comida, Luciano, se eu consumir metade da comida, eu vou oferecer aos outros somente a metade. É legal isso? É estranho, né? Quando a gente fala do gerador, a gente vai pensar justamente o gerador, ele vai transformar um tipo de energia não elétrica em energia elétrica. O que a gente espera desse gerador? Que a maior parte, né, uma grande parte, praticamente toda, não toda a gente sabe que não, mas praticamente toda, seja convertida em energia elétrica. Então, quando a gente fala em rendimento, e é representado por essa letrinha aí, o Ni, que vocês também já conhecem, porque vocês estudaram rendimento lá na segunda série, e talvez lá na primeira também, quando você falou de potência, falou de energia, falou de rendimento. Isso é a primeira série, na terceira unidade, inclusive, a gente vai trabalhar com trabalho, potência e rendimento dos equipamentos. Exatamente. Então essa letrinha já é uma letrinha conhecida deles aí, com certeza. Pois é. Então, quando a gente fala em rendimento, a gente está medindo, justamente, ele está comparando o que entra e o que sai do gerador. Para a gente poder entender se esse gerador ele está transformando bem ou não. Exato, aplicação. É uma DDP, exatamente. É toda a DDP. O pessoal da aplicação está perguntando assim, explica novamente a força eletromotriz. Eu entendi que é igual a diferença de potencial. É isso mesmo? É isso mesmo. Só que é toda a diferença de potencial produzida por aquele gerador. Força eletromotriz é o montante, é toda a força eletromotriz produzida pelo gerador. Qual a força eletromotriz que é lançada ao circuito? A gente chama de U, que é a diferença de potencial fornecida ao circuito, tá? Mas todas duas são voltagens, são diferença de potencial, sim. Inclusive, okay? Na fórmula lá, gente, aquele R vezes I, como a professora falou, também é a DDP ali, sim. A da energia dissipada, ok? Inclusive, porque na expressão matemática a gente só vai poder usar elementos da mesma espécie, característica. Porque você só pode somar e subtrair coisas... Grandezas grandes equivalentes, mesma natureza, né? Exatamente. Não dá pra gente somar quilo com litro, não dá pra somar com... Então, assim, se tá somando e subtraindo coisa, é porque tem que ser a mesma grandeza. Então, tudo que tem ali é diferença de potencial. Aí, como a professora falou, U é a diferença de potencial que vai ser realmente, né, utilizada, né, pelo gerador. É toda a tensão, né, que entra, não é isso? Que é produzida pelo gerador, né? E o R vezes I é aquela referente à energia que é dissipada. Ok? Exatamente. Então, se pegar aquele desenhozinho lá que colocou e referenciar com a equação, vocês conseguem entender até bacana. Exatamente. Então, vocês vão entender bem, se eles conseguirem entender. Quando olham lá no desenho. Tá ok? Aplicação tranquilo?
E agora, então, vamos ver a expressão do rendimento. Ótimo, legal, que bom que vocês compreenderam agora. Olha só, rendimento, que é representado aí pela letra, o Ni, né? É um N com a perninha mais longa, tá? Ele é igual à razão entre a energia útil e a energia total. Lógico, eu quero saber justamente, ó, a razão entre a tensão fornecida ao circuito e a força eletromotriz. Justamente pelo que nós acabamos de explicar aqui mais uma vez. U é o que é fornecido ao circuito, ao aparelho. E é tudo que é produzido pelo gerador. Quando eu faço essa comparação, eu estou calculando um percentual, gente. Tá? Eu vou achar um valor decimal, lógico, e depois vou multiplicar por 100 para achar o percentual, que é o rendimento do gerador. Então, eu estou comparando o que ele produz total e o que ele oferece aos circuitos. Tá? Isso é rendimento. Inclusive, é lembrar para eles que sempre que pensar em rendimento é assim. Rendimento de qualquer que seja a situação é o que você usa pelo total que é recebido. Então, sempre que pensar em rendimento, é essa a razão que eles precisam estar usando. Exatamente. Né? Então, no caso, se quer aí o rendimento com relação aos geradores, vai fazer justamente aí a tensão que é útil pela tensão que é gerada, né? E total. Pode ser escrito também como sendo potência útil dividido por potência total. O que é potência? Não é U vezes I? Ou R vezes I ao quadrado, ou U ao quadrado sobre R. Tem diversas formas de a gente calcular a potência, né? Então, potência útil, que é tudo que foi transformado em trabalho, tá? Então, e potência total, tudo que é produzido. Isso aí é a fórmula nossa do rendimento. Ok, minha gente? Tranquilo? Anota essa fórmula aí pra gente, já que não anotaram, rapidinho. Basta colocar aqui U sobre E, tá? Que tá tudo ok. É isso aí, Pedro. Por nada. O Luciano já falou aí pra vocês, né? Dispõe, perguntem sempre. É exatamente isso. A gente tem que estar aqui, ó, justamente nosso... Vocês são nossa força eletromotriz, né? A gente se movimenta quando vocês se movimentam, tá? Senão a gente vai ficando muito cansado. Imagina, só a gente aqui falando, sem ter um retorno de lá, é bastante cansativo, né? Exatamente. E termina não motivando. Então é importante que vocês perguntem essa socialização, que inclusive pode ser dúvida de outros, e fomentar outras situações, né, de aprendizagem. Importantíssimas. Exatamente. Esperar o pessoal de Curralinho terminar. Pronto, gente. Oh, beleza. Curralinho já deu sinal verde pra gente. Vamos em frente. E os receptores? Ah, o pessoal lá atrás perguntou pra gente. Professora, fala sobre os receptores. Qual é a função dos receptores? Como é que eles funcionam? Então, os receptores, minha gente, são aparelhos elétricos que transformam energia elétrica em outras formas de energia que não exclusivamente calor. Tá? Então, a gente vai pensar um aparelho que transforma energia elétrica em outras formas de energia que não somente calor. O que a gente tem aí no fundo, essas imagens que a gente tem aí? Olha aí. Dá para vocês verem bem o que tem aí atrás? Digam aí para mim, o que vocês estão vendo aí ao fundo? Inclusive, a gente deixou aí a dúvida, né? A pergunta e ninguém colocou nada. Exemplo de receptores. Eu não sei se eles estão com preguiça, Luciano, se eles estão cansados, ou se não estão entendendo. A gente fica na dúvida danada aqui, né? Ah, se a força eletromotriz for 10 volts e utilizar apenas 8 volts, 8 volts seria a DDP. Sim, dependendo do gerador, vamos dizer, ele utilizou, ele forneceu ao circuito 8 volts, mas ele produziu 10 volts. Exatamente. O 10 volts seria o valor de E e o 8 volts seria o valor de U. É isso mesmo. Então, qual foi a energia dissipada? Qual foi a tensão dissipada e a aplicação nesse caso? Se ele produziu 10 e forneceu 8, qual foi a tensão dissipada aí nesse gerador? Quanto ele gastou internamente? O pessoal lá de Ibiraba já colocou guitarra, secador, ferro, guitarra.
Tem torradeira, tem furadeira elétrica, tem mais o que aí? Aparelhos eletroeletrônicos, né? Isso, muito boa aplicação, seria 2 volts. Pronto. Então 2 volts seria a tensão dissipada, né? A tensão consumida, a queda de tensão interna. Aquele R vezes I ali, né, que representa na equação, né? Isso, seria o R vezes I, exatamente. Com esse exemplo aí que a aplicação colocou, eles entenderam de vez, né? Que é como se fosse o 8 é o U, o E é o 10 e o R vezes I representaria o 2 volts aí. Mas todo representando tensão, diferença de potencial. Exatamente, né? Luciano. Muito bom. Exatamente, minha gente. Todos são eletrodomésticos. Olha aí, liquidificador. Qual é o liquidificador? Ele transforma energia elétrica em energia, o quê? Mecânica, né? Movimento das paletas. Ah, mas às vezes o liquidificador esquenta um pouco. Você pega assim um motor, né? Ele tem um motor ali interno que vai girar, né, a paleta. E às vezes está esquentando muito. Também você tem barulho, muito barulho. Olha aí quantas formas de energia você tem nessa transformação. Toda a energia, por exemplo, do liquidificador, toda a energia elétrica, ela é transformada em movimento, ela é transformada em energia mecânica, que seria a função primeira do liquidificador, né? Não. Parte dessa energia elétrica recebida, ela vai ser transformada em, energia em barulho, né? Ela vai ser transformada em calor. Às vezes você pega no liquidificador, ele está aquecendo. Tudo bem, é normal aquecer um pouquinho, mas se o liquidificador está aquecendo muito, a gente fica preocupado. Por quê? Porque a função dele não é aquecer. A função dele é transformar energia elétrica em energia mecânica. Se ele está esquentando muito, é porque alguma coisa está atrapalhando esse processo de transformação, né? E aí, então, você tem grande parte da energia elétrica sendo transformada em calor. Lógico, normalmente era problema para o liquidificador, né? Ele vai pifar, o motor vai pifar, vai ter algum problema. Acontece isso quando a gente dá uma sobrecarga, né? A gente coloca muita coisa para ele bater e ele não suporta, o motor não suporta girar tanta coisa. E aí, então, aquece muito. O rendimento dele vai cair, tá? Bom, e aí então nesse slide a gente tem ferro, aspirador, liquidificador, ventilador, tá? Vários receptores. Então a função desses receptores é pegar a energia elétrica, transformar em outro tipo de energia que não é elétrica e que não exclusivamente calor. Porque, por exemplo, ferro elétrico, chuveiro, a intenção é justamente transformar a energia elétrica em calor, tá? Aí sim, tem que aquecer, mas os outros aparelhos, por exemplo, a lâmpada, essa lâmpada incandescente que nós temos aí, que hoje não tem mais no mercado lâmpada incandescente, né? Pelo menos nós que a gente tinha antes. Existem até as lâmpadas incandescentes chiques hoje, né? Bonitas e tal, mas que não tem o mesmo consumo, não aquecem tanto quanto essas que a gente usava antigamente, tá? Porque elas aqueciam muito, elas geravam energia luminosa, sim, porém aqueciam muito. E isso não é a função de uma lâmpada, aquecer. No receptor, a corrente vai do polo positivo para o polo negativo, ao contrário do gerador. Então, no gerador, a corrente ela vai do polo negativo para o polo positivo. E o que acontece? Ao passar, a corrente diminui sua energia, tá? Ao passar pelo receptor. Então, gasto com o trabalho do aparelho. Lógico, no receptor também tem energia dissipada, ok? Receptor também tem energia dissipada. Aí aparece ali no receptor assim, força contra-eletromotriz, tá? Resistência interna. Esse linha é força contra-eletromotriz. Eu vou até mostrar aqui, ó. A equação do receptor é parecidíssima com a do gerador. Só que o que ocorre? Você tem agora o U como sendo o E', que na verdade pode ser E aí, tá? Aqui tá um epsilon, que normalmente a gente usa o epsilon. Linha quer dizer força contra-eletromotriz. Por quê? Porque a corrente circula no sentido contrário ao que a gente teria no gerador. Por isso a gente chama de contra-eletromotriz. Essa tensão aí, esse E', na verdade, é a tensão utilizada pelo receptor. Então, você fornece uma tensão U ao receptor. Mas nem toda essa tensão, essa energia elétrica que é fornecida ao receptor, será transformada em trabalho útil do receptor. Apenas uma parte dela será utilizada, que é justamente
a força contra-eletromotriz, que é uma diferença de potencial também, mas é a diferença de potencial que está sendo utilizada para produzir trabalho, tá? Mas a outra parte da tensão U, que é fornecida ao receptor, será dissipada pelo mesmo, ó, R vezes I. Olha R vezes I aqui novamente, Luciano. Só que agora nós temos a tensão dissipada no receptor. Então, o que acontece? A tensão U é a tensão total fornecida ao receptor. É a energia elétrica total fornecida ao ferro, ao aspirador, ao liquidificador, a todos os aparelhos elétricos que a gente tem. E' é a força contra-eletromotriz, ou seja, é a parte desse U que é utilizada para a realização de trabalho. E o restante é o quê? O restante é dissipado, é gasto, tá? Não transformado em trabalho. E se eles pararem para prestar atenção, né? Porque aí as duas ideias ficam bem relacionadas, que a gente tinha lá aquele outro quadro anteriormente, que tinha o gerador e logo depois o receptor. Então tinha assim, energia não elétrica. Aí o gerador vai lá e transforma aquela energia não elétrica em energia elétrica. Aí, se a gente for prestar atenção, lá dentro tinha lá no gerador tem o U, que era a útil dali. Né? Essa útil agora é a útil, vai passar a ser a total do receptor. Exatamente. Né? Porque é a do gerador que está passando para o receptor. Então, veja, a E era a total lá do gerador. Uma parte se perdia e ficava o U, que era útil do gerador. Exato. Esse gerador agora ele vai passar para o receptor. O receptor recebe qual? Então, a U. A U. Porque uma partezinha RI lá já se perdeu do gerador, não é isso, mano? Exatamente. Então, esse U agora vai passar a ser, gente, o total do receptor. Isso. Mas o receptor, ele vai pegar uma parte, por ele ser uma máquina, né, um equipamento, Sim. não vai transformar totalmente uma energia em outra. Uma parte vai se dissipar e ele vai usar uma parte para fazer o trabalho. Por exemplo, um liquidificador recebe energia elétrica, né? E aí esse liquidificador, por exemplo, ele passa a ser um receptor. Ele vai usar parte da tensão para transformar em trabalho, que vai ser de movimento das palhetas lá, né? E parte vai se dissipar, que em geral é na forma de calor. Então, se vocês pararem para prestar atenção e relacionar essas duas coisas que a professora falou, gerador e receptor junto àquela imagem lá anterior, fica bacana aí para vocês perceberem quando é essa ideia que lá fica o Rzinho, menos o Rzinho, aqui vai ficar mais o Rzinho. Exatamente. Um complementa o outro. E quando a gente olha aqui, esse slide agora, com o rendimento do receptor, aí você vê bem a mesma expressão, energia útil por energia total. O que muda aqui? Luciano acabou de falar, né? O que muda é que o que era a energia, o que representava a energia útil lá no gerador, ele agora é energia total aqui para o receptor. O valor de U, ele passa a ser a energia total. Enquanto que a energia útil é a parte de U que o receptor utiliza para transformar em trabalho, que vai ser a força contra-eletromotriz, que é uma diferença de potencial também. Em ambos os casos aí a gente vai calcular sempre o quê? A relação entre potência útil e potência total. Mudou a expressão do rendimento? Não, é a mesma expressão. O que muda são os elementos envolvidos, tá? A forma de você interpretar os elementos em cada um. Tá tranquilo, gente? Talvez nem tão tranquilo assim, mas a gente vai passar aqui para lembrar aqui os nossos livros, tá? Espera aí que eu volto o slide. Tá bom, gente? As nossas referências da aula de hoje e a gente vai para o nosso momento de produção. Vamos lá, gente. Então, assim, ó, a professora revisou a questão lá dos circuitos, né? Em série e em paralelo, só relembrando. Que em série você tem a corrente a mesma, portanto a tensão se divide, tá certo? E a resistência total você soma, tá? Quando você vai para o circuito em paralelo, aí você já tem que a corrente é que se divide, tá? E a tensão passa a ser a mesma. E com relação à resistência, o inverso da resistência é a soma dos inversos, né, de cada uma delas, ok? Isso aí foi uma revisãozinha. Potência, né, que é tensão vezes corrente, né, e tensão, que é
resistência vezes corrente. Isso é importante estar lembrando, tá certo? Aí depois entrou na ideia dos geradores, que são transformadores de energia. Então pegam a energia não elétrica, né, e transforma em energia elétrica. Lembrando que vai sempre existir uma dissipação de parte dessa energia. Tá? Isso é importante para a gente ver aquelas equaçõezinhas lá mais na frente. A equação característica do gerador e a equação característica do receptor. Quando você tem lá o gerador, produziu lá a corrente elétrica, e aí vai ter o receptor que recebe essa energia elétrica e transforma em energia não elétrica, que é o receptor, como a gente viu como exemplos, são os aparelhos eletroeletrônicos e diversos outros que nós temos, tá certo? Bom, as equações que nós temos características do gerador e do receptor, lembra bem, a do gerador você tem lá a força eletromotriz, que é o E, né? A tensão, né? O útil lá, e você tem o R vezes I, né? Que é aquela energia que é dissipada no interior do gerador. Então, como é que fica essa equação? Que a tensão, tá? Que vai ter lá no gerador, vai ser igual a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente, o R vezes I. Quando você vai lá para o receptor, lembra então que o receptor ele vai utilizar a tensão total dele, né? Passa a ser a tensão útil do gerador. Né? Então vai ser U, que vai ser igual à força contra-eletromotriz, mais o R vezes I. Então cuidado aí com essas duas situações também para não se perder, ok? No mais, e lembrando também do rendimento, né? Não esqueça, rendimento é sempre o útil dividido pelo total. Então quando você tem lá o rendimento com relação ao gerador, o que é que você vai ter? A tensão é o U dividido pela força eletromotriz, que é o E. Quando você tem o rendimento K no receptor, lembra que agora a tensão, que era o U lá, passa a ser o total do receptor. E aí você tem a força contra-eletromotriz, que seria a útil. Então fica assim, força contra-eletromotriz dividido pela tensão, que é o U. Ok, gente? Grande abraço e até a próxima. Obrigada, Luciano. Maravilha de síntese. Gente, presta só atenção. O pessoal perguntou ali se podia ser o watt no lugar de joule. Não. Olha só, o watt é a unidade de potência. Ali nós temos o watt vezes segundo. Então é a unidade de trabalho, a unidade de energia. Tá? É o joule. Então não poderia ser o watt. Teria que ser o watt segundo ou joule. Tá bom? Então, muito obrigada pela participação. Na próxima aula, quero vocês assim, ó, tinindo. Tá bom, gente? Um abraço e até lá.